Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu recebo uma profissional incrível aqui, estou muito feliz com a presença dela. Ela que é responsável pelo meu sorriso. E eu tenho uma apresentação porque ela merece. Ai, obrigada. Dentista especializada em odontologia estética e lentes de resina, Thaís conquistou o espaço mostrando que um sorriso bonito envolve técnica, planejamento e cuidado. Com uma comunicação leve, compartilha os bastidores do processo e transmite segurança para quem busca um sorriso mais harmonioso. Seu objetivo é transformar sonhos em sorrisos e mostrar que estética também é saúde, confiança e autoestima. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Miriam. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o convite de estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, ainda mais depois de ter feito o teu sorriso, que ficou lindo, inclusive. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar um pouquinho mais também do nosso trabalho, no mundo digital, correlacionando com a clínica e tudo mais. Perfeito. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E Thaís, pra gente já dar o start na nossa conversa, A gente até falava nos bastidores do porquê eu me conectei contigo, com o teu trabalho, Sim. E a importância do teu posicionamento nesse processo. Porque até então, eu tinha a vontade de fazer o meu sorriso. Sim. E eu ficava pensando assim, será que eu vou gostar? Será que não vai ficar muito artificial? E aí eu ia buscando ali os profissionais, não me conectava. Uhum. E o que fez com que eu me conectasse contigo foi porque tu mostrou profissionalismo, Sim. que tu tá sempre no movimento, tá buscando novas técnicas, Traz essa naturalidade, então a gente nem percebe ali que tu fez os dentes e tu começou a destravar. E eu quero que tu conte pra nós quando e por que tu começou a vir pra frente nas redes sociais e tu sentiu essa necessidade. Sim. Na verdade, eu sou dentista há 16 anos, Então, eu comecei, vamos dizer, numa cidade pequena, numa cidade de 3 mil habitantes. Então, eu não sentia essa necessidade das redes sociais, lá naquele momento. Era o boca a boca, Eu atendia um da família, depois o outro, pai, filho, enfim, era uma relação. Porém, chegou um momento que eu comecei a ver esse movimento, nas redes sociais, e eu pensei, não, eu posso mais, Eu preciso me posicionar um pouco melhor. E foi então que eu comecei a criar um Instagram, mas ele era profissional, Lá atrás, isso há alguns anos atrás. E eu comecei a perceber que as pessoas não engajavam tanto naquele Instagram profissional, Então, eu trouxe ele para o pessoal. Eu entendi que as pessoas, elas se conectam com pessoas, É uma vitrine, Thaís? É uma vitrine, exatamente. E a gente tá sempre ali acompanhando, olhando. E essa verdade que tu traz os conteúdos que também, bom. Sim. Porque, de novo, de nada adianta tu mostrar um antes e depois se a pessoa não sabe, mas quem tá por trás, Quem é a profissional que faz? Exatamente. Tem que ter esse bastidor pra gente se conectar. Principalmente pensando lá, quando eu fui a tua paciente pela primeira vez, não te conhecia. E pode ser que muitas outras pessoas também não conheçam a Thaís. Sim. Olham um antes e depois, mas se não existe esse bastidor ali, Como Exato. vai criar confiança, Exato, da gente mostrando o nosso dia a dia clínico também. Na verdade, a gente não vende um produto, A gente vende uma transformação. Exato. Então, é importante tu confiar no profissional que está realizando essa transformação. Então, a gente englobou a minha vida pessoal com a vida profissional, para as pessoas entenderem quem é a pessoa que vai atender elas também. Exato. Eu acho isso super importante. E as pessoas, elas interagem com a vida pessoal também, tanto com a profissional, Eles adoram acompanhar as viagens, enfim, as transformações que a gente faz nas pessoas. Então, é super bacana esse lado também. Perfeito. Thaís, 16 anos, atuando na área. Sim. Como que tu foi, assim, mais para essa parte da estética, das lentes? O que despertou o teu interesse para ir para esse lugar? Entendi. Na verdade, assim, eu sempre fui muito boa manualmente, Trabalhando com um manual, sendo dentista, ali, bunda no mocho, sentada, trabalhando. Então, chegou um momento na minha carreira que eu percebi que eu precisava dar o próximo passo. E eu sempre gostei muito de estética, E então, eu fui pesquisando, fui aprimorando, fui fazer cursos, fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para Santa Catarina, para muitos lugares em busca de conhecimento. E foi realmente ali que eu vi que eu era boa naquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer um caso, outro caso, mais um, e aí vinha... eu gostei do sorriso da fulana, queria fazer também. Então, foi aí que eu fui escalando e a gente foi
subindo, né, nesse nível da estética. E chegou um momento que aí 2 Lajeados ficou um pouco pequeno, né? Sim. E aí a gente começou a pensar em estruturar uma nova clínica, né? Aqui em Lajeado, que é onde eu moro, né? Outro público. Então, as redes sociais foram muito importantes para desenvolver esse... novo espaço do zero, né? Exatamente, um novo espaço do zero. Numa cidade onde ninguém me conhecia, eu não sou daqui, né? Então, como as pessoas vão me enxergar? Né? Sim. Como elas vão me ver? Eu sei que o meu trabalho é muito bom. Eu comecei no mundo da estética, eu me aprimorei nele, mas como as pessoas vão saber do meu trabalho? Exato. Né? Precisam ver, precisam visualizar. ver, exatamente. Então, eu sabia que eu era boa nisso, mas eu precisava que o mundo visse, né? Que as pessoas enxergassem também. Perfeito. E hoje tu não atende mais clientes só de Lajeado, né? A gente vê que vem clientes de longe, muitas vezes, né? Para fazer essas transformações. Sim, eu atendo pessoas de todo o Brasil, na verdade, né? Olha, Até que de fora do incrível. Brasil também. Até de fora do Brasil também. E né? é legal de dizer que tu faz isso ali, né? Por horas. Por horas, a fio, exatamente. E a gente não sente o processo quando tá fazendo ali, né? Sim, exato. Tu vai fazendo, existe técnica. Acho que isso tem que ficar claro também para quem tá ouvindo, Sim, né? exato. Não é só um antes e depois lá. Não. Existe todo um por trás. Tem todo um por trás, exatamente. A gente tenta entender o que o paciente busca, né? O que ele quer com essa transformação? Ele quer um sorriso natural? Ele quer aumentar um pouquinho os dentes? Não, eu quero um dente um pouquinho mais clarinho. Então, a gente planeja toda essa situação, todo o caso dele, para que ele saia realmente com um sorriso transformado, assim como foi o teu. Exato. Né? Que a gente realçou a tua beleza, né? Exato. E a autoestima, a gente precisa... Falando, né, nos bastidores, quando a gente fala em autoestima, segurança, o sorriso ele é a primeira porta da entrada, né? Sim. Vai marcar logo ali a pessoa, né? Sim. E se a gente não se sente seguro, nossa! E um outro ponto, no teu caso, é saúde também, né? Exatamente. Thaís? Antes da estética, a gente pensa primeiramente sempre na saúde. Na saúde, com certeza, sim. E eu recebo muitos pacientes com muitos traumas, né? Traumas de infância, muitos tratamentos, como é que eu posso explicar? Restauradores, muitos traumas ali de outros dentistas, né? Que pegaram desde o início. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações e transformar o sorriso para que fique dos sonhos, né? Exato. Tem isso também, Tem né? isso, exatamente. Que eu também tinha... Também passei por isso, né? Sim. Por uma questão traumatizante. Sim. Mas isso é legal de dizer, que tu tem uma condução leve, a gente se sente confortável, né? Por mais que fiquem horas ali fazendo, a gente não sente o processo, né? Exato. Então, é tranquilo. Quem quer fazer, é tranquilo. E fica só na expectativa ali, né? Como é que vai ficar meu sorriso? Exato. Então, tem todo esse cuidado que tu tem com o paciente também, né? Sim. Desde que ele entra lá na clínica até, de fato, tá ali com os dentes novos, né? Transformados. Exato. Um sorriso brilhando. Exato. Né? Com certeza. E Thaís, pensando nessa questão, né, das lentes, tu tem um posicionamento bem forte em cima disso. E eu acredito que tu tornou a tua marca tão visível por conta disso, né? Uhum. De se tornar referência na área. Sim. Então, quando a gente busca ali lentes, já vem teu Instagram, já vem os teus resultados, né? Sim. Foi estratégico isso ou foi acontecendo? Não, foi estratégico. Foi estratégico, sim. Desde o momento que a gente criou a clínica, desde o momento do pensamento da clínica, né? O que a gente pensou? A gente quer desconstruir a odontologia, né? Quando a gente entra num consultório, o que a gente imagina? Aquele ambiente branco, aquela cadeira azul, tudo, né, padrão. Então, não, a gente pensou assim, não, a gente vai construir uma coisa completamente diferente. Então, tudo que tu pensa em odontologia vai ser completamente diferente. Então, quando entra na nossa clínica, a experiência ali já começa, né, sendo diferente de qualquer outra, né? Claro, hoje eu digo que eu posso dizer que a gente é uma referência, né? Porque outras clínicas pegaram a nossa como referência também, né? Então, o paciente entra ali, ele já é conduzido e desde esse momento ele já se sente diferente. Então, como a gente nichou completamente o nosso público, né? Eu gostaria de trabalhar só com lentes. Então, a gente seguiu esse segmento desde o começo, focando em postar tratamento somente de lentes. Eu fazia clínica geral até há pouco tempo atrás, né? Hoje já não faço mais.
O meu público e o meu trabalho é voltado 100% para a estética. Então, a gente foi guiando, né, conduzindo o paciente a entender também que eu não faço nenhum outro tipo de tratamento, somente estética. Perfeito. E eu acredito que isso também que fez com que tu alavancasse os teus resultados, né? Sim. Quando a gente busca, né, um profissional, a gente quer que ele entenda muito daquilo, né? Se eu for, por exemplo, hoje fazer meu nariz, eu vou procurar um profissional para fazer isso. Se eu for fazer as minhas lentes, eu não vou num clínico geral, eu vou em alguém que entenda, né, desse processo. Então, por isso que a gente nichou tanto, né, o nosso tratamento ali na clínica. Exato. E é por isso que tu traz também essa naturalidade no processo, né? Sim, exato. Olhando os casos, né? Tem um caso que marca muito, que a gente vê no teu perfil, de uma pessoa que já tinha as lentes, né? E que era muito artificial. Eu queria que tu comentasse esse caso, porque específico ele chama muito atenção. Ah, sim. Eu acredito que eu saiba qual caso seja. Então, eu recebo muitos pacientes para fazer retratamentos, né? Pacientes que já fizeram tratamentos estéticos com outros profissionais. Não que esteja errado, mas cada profissional tem a sua técnica, né? E os pacientes me buscam justamente pela naturalidade dos casos, né? Então, justamente é técnica, né? Eu posso dizer com propriedade que é técnica, né? A gente precisa estudar, a gente precisa entender como é um dente natural. Quais são as características que um dente deve ter para parecer um dente, né? Então, é uma técnica, né? São anos aperfeiçoando para chegar em resultados assim. E essa paciente deve estar muito frustrada quando chegou em ti, né? Ela estava bastante, né? Ela queria tirar e fazer... Era tão branco o dente dela que ela não queria nada branco. Ela queria extremamente... menos possível, né? Então, a gente entregou um trabalho incrível. Eu até apresentei esse trabalho na palestra que eu dei na URGS e na Unisc também, sobre justamente esse resultado que a gente teve com essa paciente. Né? E como lidar, às vezes, com o emocional também da paciente, né? Porque ela já vem, assim, arrasada, frustrada, né? Sim. Tem toda... Não é só ali a parte da tua de dentista, né? Tem o outro lado também de acalmar a paciente, né? Exato, de conduzir exatamente. ela. Na verdade, ela chega tão frustrada com aquele resultado que talvez ela nem acredita que vai ficar tão bom. Exato. Né? Então, a gente estuda muito o que a paciente quer, pega algumas referências e a gente sempre consegue entregar um resultado incrível. Perfeito. Né? Pensando sempre no paciente, né, Thaís? É legal de dizer isso. Sim. Tu tem toda a tua experiência é voltada para o paciente, É para o né? paciente. É um tratamento individualizado, né? Sim. E a gente faz isso com muito amor, né? Eu e a Fernanda... Ela tá sempre nos bastidores, né? Então, ela faz esse pré-tratamento e o pós-tratamento também. Então, é tudo com muito amor e muito carinho, muito individualizado também. Né? Exato. Cada um tem as suas particularidades, Suas particularidades, né? exatamente. E é muito engraçado porque a gente faz o tratamento no paciente, né? E a gente acaba virando amigo, né? Eu acabo seguindo as pessoas no Instagram e a gente troca mensagem, curtidas, enfim. A gente acaba se envolvendo até na vida do paciente, né? Pós-tratamento também. Isso é muito bacana, eu adoro. Se amo conecta, acompanhar. né? Exatamente. Eu fico olhando lá os sorrisos depois. Esse aqui foi o que eu fiz. Exatamente, esse fui eu que criei. Né? Isso aí. É muito bacana. Não, é verdade. Sim. E traz essa segurança, né? Eu volto a dizer, quando eu também, né, intencionalidade, pensar na imagem que eu quero transmitir e tudo mais, não tinha como olhar pra Miriam e não olhar pro sorriso. Sim. E aí a gente tem que ter uma pessoa que passe essa segurança, essa credibilidade, né? Não, ela vai ser capaz de fazer um sorriso que eu realmente goste, né? Sim. Então, voltando ainda lá para a parte do posicionamento, como é importante a gente romper essa barreira do medo do julgamento, né, Thaís? Sim, sim. Porque tu veio lá do interior, né? Agora, não que Lajado seja capital, mas estamos mais evoluídos, Sim, sem dúvidas, né? Com certeza. E romper essa questão do julgamento, né? Porque se tu não mostrar o teu trabalho, as pessoas não vão te conhecer. Não vão me conhecer, exatamente. Não vou dizer que eu seja a mais comunicativa nas redes sociais, né? Mas eu sempre tento interagir com o meu público e me posicionar de alguma forma. A gente não posta qualquer conteúdo também, né? A gente posta de uma forma
leve, mostrando o nosso dia a dia. E com isso eles conseguem também acompanhar todo o processo de como é confeccionado essas lentes, como é cada cantinho que a gente trabalha na clínica. Então, é pensado, sim. Né? Sim. Com certeza. Sim. E tem que ter essa constância, né? Constância, com certeza. É extremamente importante. Eu vejo que, bem como tu diz, a gente não precisa ir lá e fazer um monte de postagens. Não. Faz postagens, faz bem feito, né? Sim. Mas desde que apareça ali nos stories, né? Mostre, comunique, né? É isso que faz a diferença. A gente vai se relacionando, que nem tu disse, né? Vira uma amizade, a gente vai pegando confiança ali, e aí a venda é uma consequência, né? Sim, com certeza. Só que se a gente não ir lá falar do negócio, não vai acontecer nada, né? Exatamente. Tanto que quando a gente iniciou na clínica, que nem eu te falei, como as pessoas vão me conhecer aqui em Lajeado, né? Então, a primeira coisa é redes sociais, é uma vitrine, né? Hoje, vamos dizer que o meu Instagram ele é um espelho do que a gente realiza na clínica, né? E até eu brinco sempre que quando eu finalizei toda a clínica, assim, eu pensei, tá, e agora? Como que as pessoas vão me encontrar aqui no 16º andar? Né? Foi aí então que a gente começou a programar. Hoje a gente tem uma equipe de marketing, ela faz toda essa parte de impulsionar, né? Mas somos nós que criamos todo o conteúdo, né? Da clínica, o nosso dia a dia, né? A gente não força nenhum conteúdo, a gente só conduz o que a gente faz. Exato. Né? Comunica o que com muita teu verdade, dia a dia, né? Exatamente. Exato. Agora tu traz um ponto importante também, né? A verdade. Sim. Porque às vezes eu vejo profissionais que querem criar um personagem, né? Pra fazer, porque isso aqui que vai dar certo, né? Mas se a gente não comunica com verdade, o paciente lá do outro lado, no teu caso, vai ver que não existe aquilo ali, né? E uma outra coisa que tu traz também, né, Thaís, que o teu Instagram é o reflexo da tua clínica. E é exatamente isso que tem que ser, né? Porque nada adianta eu entrar lá no teu Instagram, ter uma experiência, eu chegar lá na clínica e ter outra. Exatamente. Então, isso também precisamos pensar, né? Sim. De estar tudo integrado. A pior coisa que tem é tu pensar, nossa, né? Não era aquilo que eu imaginei. Né? Terrível, né? E aí depois não volta mais esse paciente. É muito difícil tu conseguir reativar ele de alguma forma, Sim, né? Às vezes acaba se sentindo enganado, né? Por uma coisa que é e chega lá e não é. Mas, enfim, o que eu sou nas minhas redes sociais, eu sou na minha vida particular. Né? Eu não tento ser diferente. Tanto que eu trabalho de scrub, eu trabalho de tênisinho, né? Eu sou eu. Eu sou eu 100% no meu Instagram, né? Então, as pessoas, elas me veem, elas chegam lá, elas me encontram no mesmo jeitinho. Exato. Então, a gente trabalha muito com a verdade. Tanto que o meu posicionamento hoje, ele é mais voltado para a transformação, né? Que a gente causa na vida das pessoas através do sorriso e não pela minha imagem em si. Eu acho lindo, maravilhoso. Tá com um terninho, tá maravilhosa, né? Mas eu trabalho mais com a verdade mesmo, com a autenticidade, né? Então, a gente traz essa autenticidade automaticamente pro nosso Instagram. As redes sociais, redes né? sociais, Exato. Exatamente. E é isso que vai conectar com o outro, né? Porque se a gente não é autêntica nos nossos conteúdos, de novo, a gente entra num personagem e aí, obviamente, as coisas não vão fluir. Não vão fluir, exato. E tanto que algumas pessoas, elas nos procuram pelo nosso lifestyle, digamos assim, né? Ah, eu adoro as tuas viagens, eu adoro o jeito que tu é simples, né? Então, tem pessoas que se conectam com isso também. Exato. Tem os dois lados, né? Sim. Tem aquele que vai se conectar com os casos, que vai entender, vai te olhar a fundo ali, profissional. Mas tem aquele outro que vai se conectar com aquilo que ele gostaria, daqui a pouco tá vivendo aquilo ali e vai dar um match, né? Exato. Então tem os dois sentidos, né? E a gente tem que estar mantendo um equilíbrio, né? Para conseguir realmente converter esses pacientes. Porque a gente também tem que pensar nisso, né, Thaís? De criar um Instagram que seja intencional no teu posicionamento, no que tu vai comunicar, mas pensando em que as pessoas que estejam ali se tornem de fato tuas pacientes, né? Sim, sim. Porque se tu postar muito da tua vida pessoal, tá, e quem é a Thaís profissional, né? Sim. Então também tem esse meio termo, assim, Exato. né? Hoje a gente migra mais para o lado
profissional, né? Não por não querer mostrar o pessoal, mas é que a gente está sempre, né, enfim, trabalhando, então a gente acaba postando um pouco mais sobre a vida profissional, né? Mas sempre mesclando um pouco, porque querendo ou não é a minha vida e eu quero que as pessoas assistam também, né? Quem tem um Instagram pessoal, as pessoas publicam sobre a vida deles. Eu também gosto de publicar sobre a minha, né? Sim. E é natural, é um processo super natural. Vai se envolvendo vai ali, se envolvendo, né? Exatamente. É legal de trazer isso, porque profissionais da saúde tem toda aquela questão, às vezes, né? Do que pode postar, do que não pode postar, porque, né, tem todo por trás ali. Então, é muito disso. É educar, de certa forma, a audiência, né? Sim. Porque tu não pode prometer que vai ter aquele sorriso ali para aquela pessoa, né? Porque tem, sim, as condições de cada paciente, né? Exato. Cada um tem a sua individualidade, exato. Né? Então, é uma questão de educar, de falar para ele que pode chegar assim, né? Todo um processo de antes, como tu traz, né? O antes da consulta e o depois da consulta, que ele é extremamente importante, né? Sim. E é isso, se a gente também não mostra isso, as pessoas podem achar que, nossa, olha, a Thaís fez esse sorriso aqui, eu quero esse sorriso aqui, Thaís. Sim, muitas vezes é por isso que é muito individualizado, né? A gente faz o paciente entender o que é melhor para ele, né? E não o que ele busca. Claro, a gente atinge o resultado que ele quer dentro daquilo que a gente consegue trabalhar, exatamente, isso dentro aí. das individualidades de cada pessoa. Exato. Também, né? E pensando nessa questão, né, do posicionamento médico, principalmente, né, sim, dá para trabalhar, Thaís é a prova disso, né, do profissional, do pessoal, a gente saber equilibrar, né, trazer um pouco disso, um pouco daquele outro, e focar nessa questão da educação do público, né, que ela é extremamente importante. Sim. Porque, de novo, né, tem muitos casos, assim, de dentistas, profissionais, quando tu vai para a área da estética, né, Thaís, de muitos resultados, e a gente sabe que se o paciente também não ajudar ali, não colaborar, não vai ter. Exato. E no caso dos dentes, é escovação, é passar o fio, é cuidar ali, né? Então tem esse depois também que precisa ser olhado, né? Sim, eu fico sempre no pé, né? Eu fico sempre acompanhando, sempre a gente tem o retorno do paciente, então a gente tenta sempre educar da melhor forma possível esse paciente para o nosso trabalho também se manter ali, né? Porque o meu trabalho é o meu cartão de visitas também. Exato. Né? Então, eu fico pegando no pé dos pacientes isso ali, sempre acompanhando no Instagram e curtindo. E Thaís, tu atende hoje homens, mulheres, pensando assim em todos os casos que tu já fez, né? Qual deles foi o mais desafiador? O caso mais desafiador... Vou ter que pensar um pouquinho. Todos são desafiadores, né? Porque todas as pessoas, elas chegam com uma expectativa muito grande no consultório. Então, para mim, eu levo todos eles, na verdade, assim, na mesma responsabilidade. Claro, tem alguns que são um pouco mais fáceis, né? Tem outros que já passaram ali por alguns traumas, como eu já comentei. Mas sempre é o mesmo desafio, digamos, né? Chegar... um nível de excelência que o paciente busca. Então, eu acho que realmente todos têm uma dificuldade ali, né? E eu trato da mesma forma, todos mesmo. Mas tem alguns, claro, que são um pouco mais particulares, assim, esse, né, que foi citado também foi um caso extremamente difícil, né? Mas eu acho que tem solução. Tem solução. Tudo tem solução, gente. Viu? Isso aí. E realmente tem que olhar para a pessoa, né? Entender ela e conseguir direcionar, né? Para a melhor alternativa. Sim. E nesse caso, Thaís, de ter uma curiosidade, assim, né? Porque ela fez ali um procedimento anterior que, nossa, ficou bem... Não ficou legal, enfim, né? A gente percebe isso, ó, no semblante dela, que, né, não estava feliz. Como que faz nesse processo, né? É possível reverter? Quanto tempo leva? Tu consegue fazer tudo num dia mesmo? Não, nesses casos não, né? Como foi feito por outro profissional, normalmente eu solicito um exame prévio, porque eu não sei se o dente foi desgastado ou não ali. Nos meus casos, eu preservo a estrutura dental. A grande maioria dos casos eu não faço nenhum desgaste, como foi o teu ali, né? O teu dente está preservado, o meu também, meu sorriso está todo preservado embaixo das lentes. Então, eu não sei o que foi feito. Então, eu solicito um exame, a gente analisa, vê como está essa parte interna, né?
Aí a gente remove isso um tempo antes, 1 dia, 2, 3, quantos precisarem, para essa gengiva respirar um pouquinho, porque às vezes tem muito excesso de material, a gengiva acaba inflamando, né? A gente sabe como isso é importante. Enfim, e aí sim, depois de remover tudo, a gente parte, opa, aqui eu tenho o dente, então agora nós vamos começar a criar alguma coisa diferente aqui, né? Então é um processo, é um pouco mais complicado. Então a importância de procurar, né, um profissional que seja nichado, que seja especializado, né? Exatamente nessa área, para não precisar refazer esse trabalho, né, novamente. Sim, e é legal de trazer isso porque certamente mais pessoas têm essa curiosidade, Sim. né? E então não ir logo lá, nossa, hoje eu vou sair com meu sorriso perfeito, né? Trabalhar Sim. isso, inclusive, é muito emocional o teu trabalho, né? Uhum. Trabalhar isso internamente, de que é uma construção, de que é um Sim. processo, um planejamento para chegar no resultado Exato. que se quer, né? Querendo ou não, é um processo rápido comparado a outros, né? Mas a gente sempre... Se é um paciente que ele chega com o sorriso tá bacana, tá tudo bonito, só precisa da estética, então é um processo rápido, né? Mas a gente precisa entender, não, esse paciente, ele precisa de uma profilaxia, de uma limpeza antes, ele tem cáries para tratar, então vai se tornando um pouquinho, né? Mas mesmo assim é um processo super tranquilo, né? Como a gente sabe que é. Não precisa ter medo. Não, é super tranquilo, gente. Não dói nada. É, isso aí. Não, é bem isso. Porque eu também tinha várias coisas na minha cabeça, né? Porque traumas com dentista, acho que é desde criança. Exatamente. É horrível falar Sim, isso, né? verdade. Mas a gente fugia do dentista. Sim. Mas, né, realmente é leve ali a condução, né? A gente não sente quando tu tá fazendo ali, tu tem a mão leve, também a gente não vai sentindo, né? Ai, a única coisa que fica é a expectativa, né? De chegar logo no final e ver ali como é que ficou o sorriso e tudo mais, né? Sim, exato. Então, é isso também. E conecta muito. Nossa, não consigo pensar no teu trabalho se não pensar no emocional, assim. Ai, que bom. Porque muito ligado na autoestima, assim, de se sentir seguro, né? Eu lembro que no início, daí eu gravava os vídeos, eu ficava lá olhando como é que ficou o sorriso, né? E muda muito. Muda muito. Nossa. Eu lembro quando eu fiz o meu também, no começo... a gente fica se observando, nossa, eu tô diferente. Será que eu me gostei? Será que não? Aí passa um dia, passa 2, passa 3, a gente começa a se amar, né? Porque a gente começa a se ver de novo, né? É um processo de mudança, mas sempre pra melhor, sim, com certeza. Com certeza. E serve para homens e mulheres, né? Não adianta. Se a gente tá com um sorriso, é a nossa porta de entrada. Eu vou bater forte nisso, né? Porque tu abriu um sorriso ali, já... Se tava um clima tenso, já abaixa, né? Exatamente. E se tu não tá seguro pra sorrir, nossa, né? E quantas oportunidades, muitas vezes, que se perdem por conta disso, né? Sim, a gente recebe muitos feedbacks dos pacientes, né? Na verdade, alguns bem emocionantes, assim... mostrando realmente o que mudou na vida deles depois dessa transformação do sorriso. A confiança, né? Em sorrir sem medo, em poder dar uma gargalhada, né? Sem ter vergonha. Então, a gente recebe muitas mensagens lindas, né, Fê? Dos pacientes. A gente lê sempre tudo com muito carinho. A gente responde também com muito carinho. Porque é muito gratificante. Esse feedback é uma coisa assim que toca o coração demais. É, sabe? A validação ali do teu trabalho. Do trabalho, exatamente. Né? Pensar assim, não, estou no caminho certo, estou fazendo bem para as pessoas, né? Exatamente. É isso. Thaís, e eu vejo assim que tu tá sempre se especializando, né? Sempre estudando, buscando novas práticas. O que dentro do universo da estética, né? E pensando no consumidor também, né? O que tu vê assim pra frente? Nossa, acho que o mercado vai caminhar para cá. Então, o que eu vejo? Muito se diz assim, as resinas, as facetas, as lentes, já deu boom, né? Explodiu. Então, o que aconteceu? Teve muitos profissionais que se atiraram no mercado da estética. Eu acredito que agora, nesse momento, a gente chegou no momento de afunilar. Só vai ficar os bons profissionais. Sim. Né? Então, acho que o público, ele já entendeu o que acontece quando a gente não procura um profissional especializado. Então, eu acredito que vai ficar no mercado, isso vai continuar acontecendo, mas o público entendeu que os bons profissionais, a gente precisa procurar os bons profissionais, né? Então, acredito que vai afunilar
E os bons vão continuar, com certeza. Né? Quem trabalha com muita seriedade e quem leva em consideração muito o paciente, não em vender um tratamento, né? E sim em entregar uma transformação, se preocupar com aquilo. Sim. Né? Ter empatia ali com o outro, né? E tu trouxe, assim, porque isso também pode gerar uma confusão, agora pensando, né? Lente, faceta, resina, o que é? Tudo a mesma coisa, tem diferença? Na verdade, tecnicamente um pouco, né? Mas é a mesma coisa. Uma faceta, né, e uma lente é uma película, né? Que a gente aplica sobre o dente ali com toda a técnica, com todo o cuidado, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Perfeito. Sim, é o mesmo tratamento. Então, a gente, às vezes, pode gerar uma certa confusão. Pode, né? Muita gente, mas eu queria fazer faceta, eu queria fazer lente. Não, gente, é praticamente a mesma coisa. Muda um pouquinho a espessura, né? Mas é mais quando se trata de porcelana, né? Perfeito. De resina pode ser chamado de lente, pode ser chamado de faceta. Eu gosto de chamar de lente. Perfeito. E aí, entra hoje lá no teu consultório, viu o teu anúncio, entra lá no teu consultório. O primeiro passo é agendar, então, esse movimento ali contigo, né? Isso. Para entender o que a pessoa tem e, a partir disso, fazer um planejamento, né? Exatamente. Então, normalmente a gente marca essa consulta de avaliação para eu conhecer a pessoa, para eu entender o que essa pessoa busca, né? E para ver se cabe o tratamento a ela também. Teve alguns pacientes que, infelizmente, precisei passar para outros profissionais para primeiro tratar um problema e depois voltar até mim, né? E teve alguns casos que, infelizmente, não tem como fazer também, tá? Mas a grande maioria a gente consegue sim. Então, essa avaliação inicial é super importante para a gente, né, iniciar de fato o tratamento. Legal. Né? Então, interessante isso, né? Eu não sabia que em alguns casos nem dava para fazer. Tem alguns que não tem como, né? Precisa passar por um tratamento ortodôntico, alinhar os dentes. Se é um desalinhamento leve, a gente consegue. Mas se é um desalinhamento um pouco mais severo, a gente precisa encaminhar primeiramente, né, para um tratamento ortodôntico ou para um tratamento periodontal, talvez primeiro para fazer um tratamento de gengiva, né? E aí depois a gente segue com a estética, primeiro a saúde, depois a estética. Legal. E se preocupar isso, né? Tu traz isso muito preocupada com o teu paciente também, Sim. né? Porque seria muito fácil, né? Tu simplesmente fazer só a parte estética e aí como é que fica, né? Exato. A saúde dessa pessoa, né? Sim, com certeza. Não, desde o início, eu sempre procurei trabalhar com muita seriedade e prestando atenção na saúde do paciente, né? E o público acaba entendendo isso e a gente acaba mostrando isso também, né? Nas redes sociais, né? Esse cuidado que a gente tem em conduzir o caso ali com seriedade, né? Sempre buscando a saúde, visando a saúde. E o que tu trouxe, né? Teu sorriso é a tua marca registrada, né? O sorriso que tu faz dos teus pacientes é exatamente isso, né? É o teu nome que tá perpetuando ali. Imagina se tu não cuida, né? Sim. Eu não fui na Thaís, eu não gostei da experiência, né? Sim. E a gente falava nos bastidores, o boca a boca, por mais que a gente se posicione, né? Faça ali todo o investimento no marketing, o boca a boca, ele, principalmente em lugares menores, assim, né? Ele é primordial. Ele funciona muito bem. Se a gente não entende como tá a nossa percepção, né? Perante o mercado... Nossa, né? Aí começa a vir os ruídos, né? Exatamente. Tu acha que tá comunicando uma coisa e o cliente tá entendendo outra, né? Sim, verdade. Não, o boca a boca, vamos dizer assim, o marketing em si é fundamental pra gente. Foi muito fundamental no início, né? Mas o boca a boca é aquela coisa certeira, né? Não adianta o paciente chegar do marketing e a gente fazer um tratamento nele que ele não vai gostar. Então, ele não vai passar isso pra outra pessoa, né? Então, a gente tem ali todo um cuidado também, uma verdade, né? A gente trabalha com muito amor. Esse paciente vai nos indicar para os familiares, para os amigos, e a gente recebe muitos pacientes, assim, muitos pacientes de fora do estado também, que trazem primo, tia, irmão, enfim. O boca a boca realmente é o mais certeiro ainda, né? Perfeito. Nessas situações. E as pessoas de fora, elas te encontram através, então, das indicações? Principalmente das redes sociais. Das redes sociais. Mas, claro, que nem eu falei, né? Daí acaba puxando o outro, né? E assim vai indo, uma rede, né? Sim. E tu tem hoje forte teu Instagram, né? Mas tu chegou a explorar outros canais também? YouTube, TikTok? Ainda não, mas estou estudando possibilidades, né? Principalmente no YouTube, né? Acredito que eu vou entrar ali numa forma um pouco mais didática ali no YouTube, né? Como a gente
trabalha com alguns dentistas também, dando mentorias, né? Então, a gente vai tentar entrar um pouquinho mais nessa parte didática do YouTube, mas é um projeto um pouco mais à frente. Aí, Sim, né? não, é muito bacana, Thaís. Te asseguro que no YouTube é diferente, às vezes, das redes sociais. Nas redes sociais é aquela coisa do rápido ali, da atenção, né? Isso. Tá passando, tá curtindo, daqui a pouco passou um outro vídeo. Mas no YouTube perpetuam as coisas, né? Te pesquisou daqui 5 anos, vai achar teu conteúdo lá. Então, eu gosto muito do YouTube por conta disso, assim, quando a gente pensa, eu sei que é o teu pensamento também, né, de construir uma marca forte, que entregue valor, né, pro paciente, esteja no YouTube, vai te somar muito, assim, nesse sentido. Exato. É um conteúdo mais voltado para o público em geral também, mas para os profissionais, cirurgiões dentistas que me seguem, né? Sim. E que me acompanham, na verdade, eu tenho muitos dentistas que interagem muito ali com o meu conteúdo, então eu gostaria de passar também um pouquinho mais dessa técnica, dar alguns insights, algumas dicas, então eu acredito que um projeto futuro ali é fazer um canal no YouTube. Perfeito. E passar isso adiante também. E expandir o teu negócio, porque não uma Thaís mentora, ó. Viu só, que legal, bacana, né? Isso aí, com certeza. Projetos futuros. Isso aí. É legal de olhar pra trajetória, assim, eu te ouvindo, né? Tu saiu do interior, daí tu abriu um espaço aqui na clínica, te posicionou dentro de uma área. Exato. Isso é legal de dizer, não quis atirar pra tudo quanto é lado, né? Sim. A gente vê muito isso, assim, principalmente os profissionais, seja da saúde, do direito, né? Esse serviço eu também faço. Sim. E aí, às vezes, não consegue ser lembrado pelo paciente, no teu caso, né? Bah, a Thaís é referência nisso, né? Fica aquela coisa muito genérica. Muito generalizada, Exato. exatamente. Quando pensar hoje em estética dental, com certeza meu nome vai estar ali, porque a gente direcionou a isso, né? Me Isso aí. especializei ao ponto de fazer só isso. Exato. Hoje, né? E isso é legal de trazer, bati nesse ponto, é isso, porque tu não fechou as portas pra ti, porque tu se posicionou dentro daquela área. Muito pelo contrário, tu se tornou referência, né? Sim. E as oportunidades vão surgindo depois disso. Uma vez que o teu paciente sabe que ele pode contar contigo, ele vai te procurar, vai ter outra indicação. Exatamente, com certeza. A gente não, né? A gente trata a estética, mas a gente continua cuidando desse paciente Exato. também, aí, ao longo do tempo. E é né? legal que abriu outras oportunidades, inclusive para outros profissionais aprenderem contigo, né? Sim, sim. Nossa, eu jamais imaginei também que... Eu entrei nessa área da estética, mas eu jamais imaginei que eu fosse ser convidada também para palestrar, né? Então, isso também foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente foca tanto ali no nosso dia a dia, em sentar e trabalhar, que quando eu fui convidada principalmente pela URGS, pela Unis, que são faculdades renomadíssimas, Sim. né? Uma das melhores faculdades mundiais, inclusive. Então, foi, assim, uma surpresa muito grande saber que realmente a gente está no caminho certo, né? Que a Exato. gente está fazendo um trabalho com muita Isso aí. seriedade. Se a Thaís chegou lá, porque ela foi reconhecida, Exatamente, né? lá do interior para, né, Isso para aí. o mundo. Isso é legal Exatamente. de ter um por trás sempre, né? Ter um bastidor. Tem um bastidor. Muitos olham lá pro palco, né? Pro resultado. Mas o que a Thaís teve que fazer para chegar lá, Sim, né? exatamente. E, inclusive, essa mentalidade também, né? De tu ter... Tu não é só a Thaís dentista, né? Tu é a Thaís empresária ali também. Tu tem uma clínica, tu tem um negócio, né? Exato. Então, tem que virar essa chavinha também. Tem que virar, exatamente. A gente não consegue fazer tudo sozinho também, Exato. né? Então, temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe enxuta que trabalha com a gente, a Fê, que faz toda essa parte, né? Importantíssima. Vamos dizer que é 50%, né? Do funcionamento da clínica é com a Passa Fernanda. pelas mãos Exatamente. 50%. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinha. Então, é importante também saber delegar essas funções Isso. para eu poder focar também no meu trabalho. Né? Imagina se eu ficasse ali respondendo todo mundo no WhatsApp, né? Não conseguiria. Então, eu acho super importante delegar as funções, né? Cuida disso e eu cuido disso. Então, eu consigo focar 100% no meu trabalho ali, na entrega também. Né? Exato. Acho importantíssimo, né? Essa parte de poder separar e cada uma faz o seu muito bem feito. Exatamente. É muito importante. Nossa, Thaís, eu vejo... se for pegar, assim, as principais dificuldades ou desafios propriamente, né? Uma, sem dúvidas, é a vergonha, o medo do julgamento, não quer aparecer.
nossa, o número 1, assim, Sim. né? E o número 2, muitas vezes, é não se enxergar como um negócio e tranca o próprio crescimento, né? Sim. Porque daí se tu quer fazer tudo, tu não vai fazer nada. Exato, muito. Eu demorei para entender isso, né? Eu não conseguia largar. Eu fazia tudo, assim. Eu queria resolver tudo, eu queria estar entendendo de tudo. Mas não, peraí, a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, né? Eu não vou conseguir fazer o marketing sozinha. Eu não vou conseguir atender os pacientes e dar o suporte para eles sozinha, né? Então, a gente começa a formar literalmente uma equipe. A gente não vai conseguir fazer um vídeo, por exemplo, de alta qualidade sozinhas, né? Então, a gente tem nossa equipe também. Então, tem todo ali um porquê, né, disso acontecer. Exatamente. E aposto que quando tu fazia tudo sozinha, tu tava cansado. Meu Deus, eu tava exausta. E muitas vezes não via os resultados, isso, né? exato. Aí vem aquela frustração. Trabalho tanto e cadê os resultados? Exatamente. E os resultados foram muito superiores depois que a gente conseguiu alinhar tudo isso, né? E a quem me fez entender muito foi a Fernanda, né? Eu não conseguia... Não, pessoal, eu preciso resolver isso. Porque senão a outra pessoa não vai fazer bem feito. E não, gente. E não é bem assim, né? A gente precisa aceitar a ajuda das outras pessoas. Exato. Né? E saber que elas vão fazer tão melhor melhor ainda, isso né? aí. Com certeza. Essa questão, nossa, essa virada, assim, ela é muito importante. Não, foi, eu acho que realmente me alavancou, assim, o meu pessoal, sabe? E ter pessoas que acreditam em ti também, né? Sim. Que confiam no teu trabalho. Às vezes a gente pensa, poxa, eu tô tão cansada, né? Será que eu consigo fazer isso? Consegue sim, tu vai, vamos fazer. Então, ter pessoas que te apoiam, família, né? Enfim... É primordial, com certeza. Sim. A equipe engajada tem que comprar a visão e ter o mesmo propósito, né, Thaís? Exatamente. Eu sempre digo, né? Tem que ter vai. sangue no olho. Todo mundo, né? Isso aí. Com a mesma energia, né? Com a mesma visão e a mesma energia também. Se não tá alinhado, não vai ter os resultados. Não adianta, né? Uhum. Então, é bem isso. E na parte da questão dos vídeos, né? Como é pra ti hoje? É fácil pra ti gravar vídeos, produzir? Tu fica nervosa, como é que é? Tu pensa no roteiro, o que tu vai dizer, ou o pessoal vem e te ajuda? Sim, a gente planeja, né, o roteiro antes, nós temos as nossas ideias, claro, a equipe nos auxilia também em muitas outras, para agregar ali nos vídeos, mas no começo era muito difícil, tanto que eu tenho alguns vídeos gravados com a agência, né? E eu não publiquei. Não consegui porque eu me olhei assim e falei, nossa, eu não tô muito legal ainda. Mas eu não desisti. Eu fui indo, a gente foi se aprimorando. E hoje em dia eu digo que é um pouco mais fácil, né? Eu tenho ainda um pouquinho de algumas situações de travar ali, mas hoje em dia flui super bem. Perfeito. Né? A gente não percebe. Ah, que bom. Ainda bem. Disfarça bem. Então, sim. Mas a gente vai melhorando, tem que fazer para melhorar, né? Porque senão não tem... Vai melhorar o que se tu não fez, exatamente. Não começou, né? Eu acho que é um passo por vez, né? Exato. Um degrau por vez, para a gente conseguir realmente destravar ali, né? Minha primeira palestra também foi um pouquinho mais difícil, a segunda já foi um pouquinho mais fácil. Eu acho que a gente vai indo assim e vai conseguindo melhorar ao longo dos dias. Exatamente. Né? E o primordial tu tem que é a segurança naquilo que tu faz e do que entrega ali, né? Não, eu faço isso, estou entregando X. Exatamente. Quando a gente fala sobre o nosso trabalho, a gente fala com muita segurança, né? Então, quando estou falando de técnica, eu falo com propriedade. Mas quando a gente vai tentar mudar de assunto, a gente fica um pouco mais restrito, assim, mais contido, né? Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo que é natural, as pessoas elas nem percebem que isso, né? Que não vem de ti isso, que flui naturalmente, né? Sabe, Thaís, que a vulnerabilidade, né, de tu mostrar pro outro que, olha, tô construindo isso ali, também conecta. Tenho visto, assim, que ninguém é perfeito, né? Sim. Nós precisamos ir construindo isso, como tu bem trouxe. E se a gente mostra isso, expõe, também é uma forma do outro se conectar e ver que tem uma pessoa de verdade ali do outro lado, né? Sim. Que tá construindo seu posicionamento, mas mostrando a tua autenticidade.
autenticidade, a tua verdade. Porque se é aquela coisa muito personagem, nossa, porque muito perfeita ali, né? A gente sabe que não é bem por aí a coisa, exatamente. Tem dias que vai ser mais pesado, tem dias que vai ser mais leve, mas no fim das contas a gente tem que estar ali, tá na constância. Exato. E falar do dia a dia de uma forma leve, né? O que a gente tá fazendo também, né? Claro, alguns momentos a gente tem alguns conteúdos que a gente planeja, né? Tem um roteiro ali. Até para não se perder o que a gente quer falar, né? Mas normalmente é o nosso dia a dia, é o que eu tô fazendo. Gente, hoje eu vou fazer um tratamento. Enfim, eu tô contando pro meu público o que tá acontecendo no meu dia, né? E assim eles vão acompanhando a minha rotina e o meu trabalho também ao mesmo tempo, né? Perfeito. E isso é muito legal, eles super interagem e adoram, assim, né? Quando eu posto, hoje à noite eu vou postar um resultado, eles me cobram se eu não posto, tu acredita? Sim, às vezes, nossa, passou do horário de eu postar um antes e depois. Cadê a foto? Eles me mandam no particular. Estão ali esperando. Estão esperando, ó, marcou 9 horas, sim. Legal. É bem bacana. Isso é bacana. É bem legal. Então, tu vê como a tua audiência, ela se conecta contigo, né? Sim, sim. E normalmente são os pacientes que passaram pela clínica, né? Eu quero ver aquele resultado que tu falou, né? Outras pessoas também, então é bem bacana, assim. Eu também, volta e meia, tô lá de olho, assim, olha... Não, mas esse caso, excepcionalmente... Verdade. Como mudou, assim, né? E aquele que chama muita atenção naquela paciente, porque era muito artificial o sorriso dela. Sim. E tu conseguia perceber na expressão dela que ela não tava feliz. Então, na foto, tu imagina no atendimento presencial ali com essa pessoa, sim, né? Sim, Me chamou muito atenção ali. E era uma paciente que ela tinha, então, muito medo de dentista. Eu tive que remover todas aquelas lentes. Claro, não foi dolorido, né? Mas ela tomou um comprimidinho antes da consulta para ela ficar mais tranquila. Então, ela já estava com trauma de dentista, fez um trabalho que não estava legal, sabe? E tua responsabilidade aumenta muito, com certeza, né? E eu procuro expor isso também nas redes sociais, que tem solução, né, gente? A gente consegue melhorar, sim, com certeza. Exato. Não, e tem vários casos, lembrando, assim, pensando, tem um outro também que acho que era um homem... era um homem, e tava com os dentes quebrados, chegava a estar meio quebrado, assim, né, inseguro ali na imagem que tava transmitindo, né, e depois lá, perfeito o sorriso, né. Aí ele já sorri até mais, exato, né, na e foto. A pessoa, daí tu percebe que ela tá feliz ali, realmente. Tá com brilho no olho, né. Então, olha como muda, né, o sorriso, ele faz toda a diferença, nossa. Faz bastante. Eu posso dizer por mim mesma, eu já... fazia esses tratamentos estéticos nos pacientes, né? E chegou um momento que eu já não estava mais feliz com o meu sorriso. Eu deixava todo mundo lindo, maravilhoso. E eu já estava falando assim... Já escondia um pouquinho. Falava, tá todo mundo saindo com o dente lindo e eu, né? E eu fazia clareamento, não clareava o meu dente, né? Tem gente que responde bem a um tratamento. Tem outras pessoas que não respondem tão bem. Esse era o meu caso. E depois que eu fiz os meus dentes, meu Deus, né? A confiança... explodiu. Lá em cima, né? Então, hoje estou sempre sorrindo no consultório, estou sempre feliz também com os pacientes, né? Então, eu me sinto muito mais segura. Então, eu sei do sentimento... eu sei do sentimento que o paciente tem também, né? Sim, tu viveu isso, né? Vivi, com certeza. Perfeito. E é muito disso, né? De ter esse autocontrole, autogerenciamento também, de pegar uma situação dessas, né? Conseguir tranquilizar a pessoa ali e ela se sentir, não, agora vai dar certo, né? Sim, eles depositam toda a confiança ali, né? Por isso que eu digo que cada pessoa que passa é o mesmo nível de responsabilidade, né? É uma expectativa ali, é uma vida imaginando, sonhando com um sorriso perfeito, né? Então, todo mundo que passa, assim, eu me entrego 100% de corpo e alma, sempre. A gente sente isso. Que bom. Thaís, nosso papo tá muito bom. Viu como é que vai fluindo, né? Sim, graças a Deus. Perfeito. Thaís, pensando em outros profissionais da área da saúde, principalmente, né? Que se conectam contigo, que te acompanham ali, mas que estão ainda naquele casulo ali travado, né? Medo do julgamento, meu Deus, eu vou me posicionar, o que vão falar de mim, né? Para deixar uma mensagem final, o que tu poderia dizer para esses profissionais ou até mesmo pacientes que querem te conhecer mais, o teu trabalho, né? O que tu poderia deixar de mensagem? Sim, eu acredito que, na verdade, hoje em dia a gente precisa realmente trabalhar, mostrar o nosso trabalho, né? Se a gente não mostrar, ninguém vai ver. A gente vai depender literalmente 100% do boca a boca. Funciona bem?
funciona, né? Mas a gente pode atingir muito mais pessoas tornando isso público, né? Criando ali com todo um cuidado, pensando, literalmente não publicando qualquer coisa também, né? Criando, vamos dizer, um portfólio, né? Os pacientes vão entrar, vão gostar do seu trabalho, vão te procurar por aquilo. Então, eu sempre digo, a odontologia ela não está saturada, querendo ou não, ela está saturada, mas não para os profissionais que se posicionam e que trabalham com muita seriedade. Exato. Ali, né? Então, eu acredito que se posicionar, mostrar o trabalho e aparecer nas redes sociais, de pouquinho em pouquinho, tudo vai migrando para dar certo, com certeza. Perfeito. Né? É o caminho, a gente só tem que começar, né? Isso. E às vezes o começo que trava um pouco. E com certeza, tudo vai se ajustando também ao longo do tempo, né? A gente... sempre procurou mostrar o nosso dia a dia e isso fluía super bem, mas ao longo do tempo a gente foi ajustando, isso funciona melhor, né? Olha, os pacientes gostam de ver o que a gente está fazendo desse jeito e não desse, né? Então vamos postar mais sobre isso, vamos mostrar mais o nosso dia a dia assim. Então a gente erra, depois vai mudando até a gente conseguir acertar sempre 100%, né? E nem sempre é 100% também. Perfeito, Thaís. É olhar a percepção do outro, né? Entender também se faz sentido para ti. Sim. E a partir disso comunicar do jeito que precisa, Exato. Né? E também eu acredito que seja muito importante a gente saber assim, não, eu estou publicando isso aqui, eu estou mostrando meu trabalho, mas eu estou mostrando para quem? Eu estou mostrando para os outros dentistas ou eu estou mostrando para os meus pacientes? Então, muitas vezes eu fazia postagens muito técnicas, né? Falando sobre o tratamento e o que eu fiz, tudo em termos técnicos, é legal, tudo bem. Mas o paciente não entendia o que eu estava falando. Perfeito. Né? Então, a Fernanda, um dia, ela chegou e falou assim, Thaís, mas você está postando isso para os teus outros colegas entenderem o que tu está fazendo ou tu está mostrando isso para os teus pacientes? Né? Aí eu comecei, não, é verdade, realmente, eu preciso falar disso de uma forma um pouco mais clara também, né? Para os pacientes entenderem o que está acontecendo. Então, hoje, eu não publico mais para profissionalmente, assim, para dentistas, e sim para o meu público, né? Exato. Para os meus pacientes. Exato. Né? A outros profissionais da área é uma consequência que automaticamente vai acontecendo ali, né? Mas é bem isso, é perfeito, Thaís. Se a gente não tá entendendo o nome do dente, o que tu fez ali. Exato, dente 11, dente 26, a pessoa nem sabe que dente é esse, né? Mas a gente consegue olhar o resultado, a gente consegue entender a transformação que tu gerou. Perfeito, sim, é isso. Exato. Se for para focar em uma coisa, foca na transformação, né? Pensando no paciente. Exatamente. Alguns conteúdos eu foco realmente um pouco mais em termos técnicos, mas aí sim são conteúdos voltados para os dentistas que me seguem, para os colegas de profissão, né? Mas a maioria sim é voltado para o público, né? As transformações, o que causa esse novo sorriso, né? Na pessoa. Isso aí. Perfeito, Thaís. Muito obrigada pela tua participação. Acho que fica essa questão da construção, né? Da gente mantendo a constância e ser intencionais, né? Nos resultados que a gente busca. Sim, com certeza. Eu que agradeço, né? A oportunidade, primeiramente, de estar aqui, de ver teu sorriso lindo, maravilhoso de novo. E sim, eu acredito que trabalhando, na verdade, com a verdade e com muito amor, tudo vai fluindo natural, né? É uma construção, literalmente, de um passo por vez para conseguir chegar na excelência ali, exato. Né? Perfeito. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já segue o nosso canal e se for pelo Spotify também. Muito obrigada.